Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre o que é cura interior. O que é a cura interior? Como é que ela se processa dentro de nós? Quais são as causas das feridas da alma? O que essas feridas podem de alguma maneira contaminar o nosso coração, a nossa vida? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesse terceiro vídeo. Você pode assistir o primeiro, o segundo, sobre o que é a cura interior, tá bom? Primeira coisa, nós precisamos detectar as feridas da alma. Nós já demos uma série de motivos, né, de situações onde a gente pode observar os sintomas nas vidas das pessoas. Mas nós precisamos entender o que são as feridas de alma. As feridas de alma podem ser de pelo menos 3 grupos principais. Primeiro, as agressões. É o que nós chamamos de atos de injustiça. É quando você de alguma forma foi injustiçado, a pessoa te agrediu, ou fisicamente, ou moralmente, ou espiritualmente, ou através de práticas equivocadas, agrediu o seu coração, agrediu a sua alma, agrediu a sua vida, sua existência, sua história. Então o primeiro grupo dessas feridas de alma, e que nós precisamos detectar, esses são agressões, ou atos de injustiça. O segundo grupo de feridas de alma são os grupos de acidentes ou perdas. Vocês sabem que a vida, né, dentro dela acontecem acidentes, traumas, situações traumatizantes, situações que nos fogem o controle, complexidades da vida. E também as perdas, quando nós perdemos algo ou alguém que nos é querido, que é importante para o nosso coração, alguma coisa que realmente tem valor para nós. Isso nos fere, isso nos machuca de dentro para fora, é o segundo grupo de feridas de alma. Terceira feridas de alma que nós precisamos detectar quando estamos lidando com pessoas, aconselhando pessoas, de alguma maneira tentando ajudá-las dentro das suas lutas e dos seus conflitos, são as necessidades não atendidas. Necessidades não atendidas. E claro, dentro dos desejos, dentro das necessidades, existem, dentro da cosmovisão cristã, dentro da perspectiva bíblica, algumas necessidades que sim são lícitas, são viáveis, são abençoadoras, que não foram atendidas e que de alguma maneira causam um déficit na alma, no coração, feridas de alma na vida das pessoas. E tem também as necessidades não atendidas que são ilícitas, ou seja, ilegais, que quebram princípios e valores do reino de Deus. Nós precisamos detectar, orientar, corrigir isso na vida das pessoas, tá bom? E dentro dessa detectação das feridas de alma e dentro desse processo de cura interior, nós também precisamos, é muito importante que a pessoa compreenda a sua situação, ela queira a cura, né? Para você ser curado por Deus de dentro para fora, do interior para o exterior, e na vida cristã sempre começa de dentro para fora. As grandes transformações, as grandes mudanças humanas, você precisa desejar, você precisa observar o sintoma, ver aquilo que está acontecendo, né? Diagnosticar tudo aquilo, ir nas causas, nas raízes dos problemas, mas a pessoa envolvida que você está tentando ajudar, ou que está sendo ajudada, precisa querer a cura. E é claro que diante dessa situação nós precisamos confrontar com a verdade. Não é à toa que a Bíblia Sagrada diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só podemos ser curados interiormente, libertos de dentro para fora, se a verdade de Deus entrar no nosso coração e na nossa vida. Também no versículo 36 de João capítulo 8, eu falei o 32, agora o 36, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós cristãos entendemos que quem nos ajuda nesse processo de cura é o Espírito Santo. E quem promove a cura dentro do nosso coração é a própria pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Jesus cura. Jesus tem poder de curar. E nessa cura, nesse enfrentamento com as verdades que eu estou vivenciando, com a realidade que eu vivi talvez no passado, é necessário a exposição de sujeiras que talvez estejam dentro da minha alma, dentro do meu coração. Então, para detectar e para solucionar problemas de cura da alma, né, se houve contaminação no espírito da pessoa, às vezes também
é necessário expulsar espíritos malignos, influências demoníacas que de alguma maneira entraram na vida das pessoas através de feridas e de impurezas de alma, para que a pessoa seja livre das prisões, livre dos grilhões, livre das situações emocionais, claro que quando elas têm conotação espiritual, têm ligação ou portas abertas com o mundo dos espíritos, com o mundo espiritual, que existem três fontes, né? No mundo espiritual, no mundo dos poderes, existe o poder de Deus, existe o poder da alma humana, que nós precisamos detectar também, né? Manipulações, pessoas engenhosas, de alguma maneira são usadas pelo inimigo para nos ferir, nos arrebentar. E existe um outro poder, né? Além do poder de Deus, o poder da alma humana, existem poderes ocultos, poderes malignos, poderes demoníacos que agem contra nós, operados por esse grande líder maior, que nós sabemos que é o inimigo das nossas almas, Satanás, o nosso adversário, conforme fala a palavra de Deus, tá bom? Outra coisa muito importante é que, além de querer a cura, você precisa permitir a cura por Jesus. E como é que Jesus faz isso? Através da sua palavra, tá? Cura do quê? Como é que eu permito a cura por Jesus e pela palavra de Deus? Curar do quê? Curar desses principais traumas que nós vamos falar. O primeiro deles, defesas e reações, né? As pessoas possuem mecanismos de defesa que de alguma maneira às vezes atrapalham a cura interior, tentam se justificar, tentam de alguma maneira transferir responsabilidades, transferir culpas, tentam de alguma maneira, né, subliminar, pegar uma situação e jogar para outra situação. Elas têm uma série de mecanismos de defesas e reações diversas quando são confrontadas com a verdade de Deus, quando são confrontadas com a realidade que estão vivendo e são chamadas por Deus para essa cura desse trauma. Segundo é quando existem falsos absolutos, ou seja, mentiras com aparência de verdade. É o que a Bíblia chama de engano, de sofisma, de engodo do maligno. E tem gente que tem um monte disso na sua mente, como por exemplo as pessoas que acreditam que ninguém vai as amar, né? Que ninguém vai gostar dela, que ninguém vai amar ela. Isso é um sofisma, são falsos absolutos, são engodos do inimigo, são o que a Bíblia chama de sofismas, aparentes verdades que na verdade são grandes mentiras de Satanás. Outro trauma também é quando houve condutas estranhas, né? A pessoa teve condutas equivocadas que vão ser confrontadas pela palavra de Deus. Dentro dessas condutas estranhas, a pessoa precisa mudar, precisa restaurar, ser às vezes reeducada dentro de situações equivocadas que ela estejam vivendo. Outras situações, né, que nós precisamos permitir a cura de Deus é que as máscaras caiam. Ou seja, tem pessoas que vivem vidas mascaradas, vidas de hipocrisia. Principalmente no ambiente religioso nós vemos isso. Hipocrisia para todo lado. A diferença é entre o falar e o viver. Pessoas tendo vida dupla, né? Vidas de aparência, uma diante da sociedade, outra na sua interioridade ou na sua privacidade, uma vida totalmente errada, totalmente equivocada, uma vida mascarada. As máscaras precisam ruir para que possamos permitir a cura de Jesus e também da palavra de Deus. Outra coisa interessante dentro desses traumas, dessas dificuldades, são as memórias impuras, né? As memórias que de alguma maneira nos afligem com relação à impureza de coração, impureza de motivações, impurezas com relação a situações de sexualidade, relacionais também. Memórias impuras precisam ser apagadas por esse processo de cura de Jesus e da palavra de Deus. Pensamentos impuros precisam ser desfeitos, quebrados, levados, como diz a Bíblia, cativos à obediência de Jesus Cristo. Esses enganos, né? Essas mentiras que formam sofismas na mente, e esses sofismas na mente acabam estabelecendo como que teias de mentiras na mente das pessoas, através de pensamentos equivocados, pensamentos impuros, que acabam contaminando a vontade da pessoa também. E então tudo isso precisa ser implodido no interior da pessoa, curado por Jesus, através da palavra de Deus, memórias impuras, pensamentos impuros e uma vontade contaminada pelo inimigo das nossas almas, através das circunstâncias.
nós precisamos purificar a nossa vontade, nós precisamos purificar a nossa consciência, que é o seguinte ponto: consciência contaminada. Nossa consciência não pode ser cauterizada, né, obscurecida, entenebrecida, não utilizada. Não, nossa consciência tem que ser purificada, a nossa consciência tem que ser aguçada, e a consciência aguçada é descontaminada, é purificada pela palavra de Deus e pela cura promovida por Jesus. Então vou repetir: defesas e reações, falsos absolutos, condutas estranhas, esquisitas das pessoas, comportamentos limitadores, como dizem alguns especialistas, as máscaras precisam cair, as prisões precisam ser quebradas, sejam elas emocionais ou espirituais, as memórias impuras, pensamentos impuros, vontade contaminada, consciência contaminada, ou seja, precisa haver uma limpeza da mente da pessoa desses pensamentos equivocados. Não é à toa que a Bíblia fala em Romanos 12:2 que nós precisamos transformar a nossa mente através da palavra de Deus. A metanoia, mudança de mente, precisa haver dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, porque aquilo que pensamos vai refletir na nossa conduta. A nossa conduta gera os nossos hábitos revelam o nosso caráter, e o nosso caráter define o nosso destino eterno. Céu e inferno, só existem dois destinos. Por isso nós precisamos ser purificados e permitirmos que Jesus, através da palavra, nos cure de todas essas situações, limpando a nossa memória dessas situações mal resolvidas no nosso interior. E por último, liberar perdão. Ou seja, nós primeiro falamos sobre detectar as feridas da alma, depois falamos sobre permitir a cura por Jesus através da palavra de Deus, e por último, liberar perdão para as outras pessoas que nos ofenderam, para as outras pessoas que nos machucaram. Só existem duas grandes armas dentro do cristianismo, as duas grandes armas que nós podemos fazer com relação àqueles que se tornaram nossos inimigos, aqueles que de alguma maneira nos agrediram, promoveram atos de injustiça, de alguma maneira nos afetaram, né, através de ofensas e injustiças sofridas. Só existe uma ferramenta, uma grande arma do cristão, que é o perdão. Perdão para outros, perdão também para si mesmo. E aquele que não perdoa a si mesmo está sendo orgulhoso, está se achando melhor do que o próprio Deus, que é perfeito e se dispôs a nos perdoar. É alguém que está desprezando a cruz de Cristo, a obra vicária de Jesus. Se você não se perdoar, na verdade, a base, a estrutura de orgulho que te sustenta esse não perdão de si mesmo ou de outros é o orgulho. E também é necessário cancelar toda mágoa que você tinha com as pessoas, com você mesmo e também contra Deus, né? Muitos se revoltam contra Deus, muitos até blasfemam contra Deus. Nós precisamos cancelar toda mágoa com relação a pessoas e também com relação a Deus. E nós precisamos aprender, depois de sermos curados, de liberarmos perdão, abençoar os nossos inimigos, aqueles que se voltaram contra nós, aqueles que nos ofenderam, aqueles que praticaram injustiça contra nós, o que a Bíblia chama de agressores. Você em Cristo, no poder de Deus, é capaz de abençoar os agressores e entender tudo isso que nós falamos. Se houve contaminação, seja na alma, seja no espírito da pessoa, é necessário expulsar os espíritos malignos que estão nos afligindo através das feridas de alma, das impurezas da alma. Lembre-se, as feridas de alma são habitats de demônios. Da mesma maneira que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, os demônios habitam nas feridas de alma. Por isso nós precisamos ser curados. E depois de sermos curados de tudo isso que nós estamos falando, nós vamos louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua cura. Não é à toa que o nome de Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura, o El Rafa, o Rafael, né, como tem alguns nomes aí. E por isso nós podemos louvá-lo, nós podemos agradecê-los por tudo aquilo que ele tem feito por nós, tá bom? Se você precisar de ajuda também, procure um pastor maduro, uma pastora abençoada, um missionário, uma missionária, um obreiro, uma obreira, um irmão maduro na fé, que possa ministrar sobre a tua vida, de alguma maneira orar por você, quem sabe te libertar de toda e qualquer espécie de grilhão, de prisão ou de opressão maligna, demoníaca. Deus tem poder para te curar, Deus tem poder para libertar você e de te curar internamente, de dentro para fora. Que Deus abençoe você, dê um joinha, faça seus comentários abaixo e que a graça e a paz de Jesus
venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Seja curado por Cristo agora. Deus te abençoe. Amém.